Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Após o funeral do meu marido, o mundo pareceu coberto por um véu cinzento. O céu estava baixo, pesado, como se também se recusasse a aceitar o seu desaparecimento. 38 anos de vida em comum haviam sido reduzidos a um punhado de terra jogado sobre um caixão. Eu ainda caminhava mecanicamente, amparada por rostos que murmuravam palavras de consolo que eu não conseguia ouvir. Meu coração batia, mas sem ritmo, como se tivesse esquecido porque precisava continuar. Foi meu filho quem se ofereceu para me levar de volta. Ele não pegou a estrada para casa. No início não dei muita atenção a isso. Olhei pela janela, deixando passar paisagens que já não reconhecia. Cada árvore, cada curva me pareciam estranhas, assim como o homem sentado ao meu lado. Ele não disse nada. Não é uma pergunta, nem uma palavra de consolo. A estrada foi ficando mais estreita. Os postes de luz desapareceram. Depois as casas. Um arrepio percorreu meu corpo. Tem certeza de que é assim? Perguntei baixinho. Ele não respondeu. O carro finalmente parou de repente no meio do nada. O motor ainda estava funcionando, mas nada mais se movia. Ele ficou olhando fixamente para frente por alguns segundos. Então, com uma voz seca e sem emoção, ele disparou. É aqui que você deve descer. Achei que tinha entendido errado. Perdão? Ele finalmente virou a cabeça na minha direção. Seu olhar era frio, vazio. Ele não era mais o menino que eu havia carregado, protegido e cuidado. Ele era estrangeiro. A casa agora me pertence. Papai pensou em tudo. Eu não posso cuidar de você. Fiquei sem ar. Acabei de enterrar seu pai. Eu sou sua mãe. Ele abriu a porta do carro. O som da fechadura estalando foi como um tiro. Você vai superar isso. Você sempre supera. Por um instante pensei que ele estivesse brincando. Ele ia sorrir, dizer que foi apenas um momento de raiva. Mas nada aconteceu. Só essa frase arrepiante destruiu o pouco que restava de mim. Fonte. Naquele exato momento, eu não perdi apenas meu marido. Perdi meu filho. A porta do carro fechou atrás de mim com um baque surdo. Um som que ainda ecoa na minha cabeça. Fiquei ali parado por alguns segundos, sem conseguir me mexer, observando as luzes traseiras do carro do meu filho desaparecerem na distância. Então desapareça completamente na escuridão. De repente fez-se silêncio. Um silêncio denso e opressivo. Nenhuma casa. Sem voz. Apenas o vento fazendo tremer a grama seca à beira da estrada. Olhei ao meu redor. Não há para onde ir. Minhas pernas finalmente cederam. Sentei-me à beira da estrada, agarrando minha bolsa como se ela ainda guardasse um pouco da minha vida anterior. Minhas mãos estavam tremendo. Do frio. Por medo. Mas acima de tudo, tristeza. Eu estava pensando no meu marido. A promessa que lhe foi sussurrada no hospital poucos dias antes de sua morte. Eu sempre cuidarei de você, mesmo depois. E agora eu estava lá, abandonado. Pelo nosso próprio filho. Lágrimas silenciosas escorreram pelas minhas bochechas, desaparecendo na poeira. Eu não tinha mais telefone. Mais dinheiro. Não há mais endereço. Qualquer ruído me fazia pular. Um cachorro ao longe. O estalo de um galho. Um caminhão passou em alta velocidade e nem sequer parou. O medo começou a tomar conta de vez. E se ninguém aparecesse? E se eu passasse a noite aqui? Levantei-me e comecei a caminhar lentamente pela estrada, na esperança de ver uma luz, uma casa, qualquer coisa. Meus sapatos pretos de funeral afundaram na terra. Cada passo me lembrava o quão vulnerável eu era. Foi então que vi os faróis. Distante. Então aproximando-se cada vez mais. Meu coração disparou. O carro diminuiu a velocidade. Então ela parou. Naquela época eu ainda não sabia disso. Mas esta noite, nesta estrada deserta, minha vida estava prestes a mudar pela segunda vez. Os faróis estavam me cegando. Protegi meus olhos com a mão, hesitante entre a esperança e o medo. Quantas vezes me ensinaram a nunca confiar em estranhos? O carro parou a poucos metros de mim. O motor ainda estava funcionando. O vidro do lado do motorista baixou lentamente. Senhora, está tudo bem? Sua voz era calma, serena, sem pressa. Também não é suspeito. Eu queria responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, as lágrimas voltaram incontroláveis. Ele saiu do carro. Um homem na casa dos 50 anos, vestindo um casaco escuro com um rosto cansado mas bondoso. Ele me entregou um lenço de papel sem fazer nenhuma pergunta desnecessária. Você está sozinho? Assenti com a cabeça. Está frio, pelo menos entre no carro. Você pode me contar depois. Hesitei.
Um segundo a mais do que o necessário. Meu nome é André. Eu não vou te machucar. Seu tom não era muito tranquilizador. Ele era simplesmente humano. Subi as escadas. O calor me atingiu de repente. Minhas mãos congeladas ainda tremiam quando apertei o cinto. Durante alguns minutos, nenhum de nós disse uma palavra. O rádio tocava música suave, quase fora de contexto para a noite que eu estava vivenciando. Finalmente sussurrei. Meu filho me deixou aqui, depois do funeral do meu marido. Ele apertou o volante com força. O que ele fez? Eu não respondi. Eu não precisava disso. Ele retomou sua jornada lentamente. Tem uma casinha a 10 minutos daqui. Você pode descansar lá. Veremos o que fazer amanhã. Fechei os olhos exausta. Mas assim que o carro entrou numa alameda arborizada, percebi algo. Uma propriedade grande. Grelhas automáticas. Uma casa imponente demais para ser considerada pequena. Meu coração afundou. Quem era esse homem, afinal? E acima de tudo, por que meu marido havia me falado sobre um antigo amigo chamado André, poucos dias antes de ele falecer? A casa estava silenciosa. Silêncio demais. André me conduziu a um quarto de hóspedes simples porém elegante, com paredes claras e uma cama impecavelmente arrumada. Ele colocou um cobertor sobre meus ombros como se faz com alguém frágil. Descanse. Você está seguro aqui. Eu queria agradecê-lo, mas as palavras não saíam. A fadiga me dominou. Naquela noite dormi muito pouco. As lembranças continuavam voltando à minha mente. O olhar evasivo do meu filho. A estrada deserta. Esta frase, é aqui que você deve descer. Logo de manhã, o cheiro de café me tirou da cama. Na cozinha, André folheava alguns papéis. Quando ele me viu, congelou. Como você está se sentindo? Vivo, eu acho. Ele esboçou um sorriso fraco e triste. Sobre a mesa, notei um envelope bege amassado com um nome escrito à mão. Meu coração deu um salto. O nome do meu marido. E por que você está com os documentos dele? Perguntei, com a voz trêmula. André suspirou profundamente e em seguida sentou-se em frente a mim. Porque ele me pediu para te encontrar, caso algo acontecesse. O chão pareceu ceder sob meus pés. E encontre-me. Ele assentiu com a cabeça. Seu marido e eu éramos sócios. Há muito tempo. Ele sabia que seu filho mudaria após a morte dele. Senti um nó se formando na minha garganta. Ele deixou um testamento complementar. Um documento que seu filho desconhece. André deslizou o envelope na minha direção. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. Dentro, uma cópia oficial. Um parágrafo foi sublinhado. Se minha esposa algum dia ficar sem teto ou for rejeitada por nosso filho, então todas as minhas ações, bens e contas de emergência retornarão imediatamente para ele. Gerenciado por André M. Levei a mão à boca. Mas, meu filho me disse que tudo pertencia a ele. André olhou-me diretamente nos olhos. Ele está mentindo. E ele ainda não sabe o que desencadeou. Naquele momento eu entendi uma coisa. Eu não fui abandonado. Eu estava protegido. E muito em breve, a verdade estava prestes a atingir meu filho em cheio. 3 dias depois, eu não tinha saído da casa de André. Não porque eu não tivesse a opção, mas porque finalmente estava recuperando o fôlego. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me perguntou se eu tinha dormido bem, se eu tivesse comido, se eu estivesse indo bem. Naquela manhã, André recebeu uma ligação. Eu o vi empalidecer. Ele está no cartório. Meu coração acelerou. Meu filho. Sim, ele quer vender a casa. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Então ele vai descobrir a verdade hoje. Chegamos ao cartório 1 hora depois. Quando meu filho me viu entrar e empalideceu. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou agressivamente. Eu nunca o tinha visto tão nervoso. O tabelião levantou a mão. Senhor, por favor, sente-se. Uma cláusula do testamento de seu pai foi acionada. Meu filho riu nervoso. Só existe uma vontade. Tudo me pertence. O tabelião abriu um arquivo grosso. Falso. Seu pai havia incluído uma cláusula de proteção para sua esposa. Sentei-me em frente ao meu filho. Calma. Valioso. O tabelião leu em voz alta. Cada palavra era um golpe. Quando ele terminou, o silêncio era ensurdecedor. Portanto, você deve sair de casa dentro de 30 dias. E qualquer tentativa de venda é cancelada. Meu filho pulou da cama. E isso é impossível. Ela não fez nada. Eu assisti. Pela primeira vez, sem medo. Dei a minha vida pela sua família. Seu pai, por outro lado, me protegeu. Seus ombros caíram. Naquele exato momento, compreendi que não precisava mais de vingança. A justiça foi suficiente. Mas a história ainda não estava terminado. 1 mês depois, voltei para casa. Meu
Cada cômodo ainda carregava a marca do meu marido. Sua poltrona perto da janela. Seus livros anotados. O tic-tac do relógio que ele se recusava a mudar. Meu filho veio buscar seus pertences. Ele não estava realmente olhando para mim. A raiva deu lugar a algo mais pesado. Vergonha. Não pensei que você fosse tão longe. Eu o observei com calma. Eu não fui a lugar nenhum. Eu simplesmente sobrevivi. Ele cerrou os punhos. Eu estava perdido. Eu tinha medo de perder algo. Eu me aproximei. Seu pai me ensinou uma coisa. Você nunca ficará rico abandonando seu próprio povo. Ele baixou a cabeça. Antes de sair, ele parou na porta. Você me perdoará um dia? Respirei fundo. O perdão não apaga os atos. Mas isso me impede de ficar amargurado. A porta fechou-se suavemente. Naquela noite, sozinha na sala de estar, peguei um envelope antigo que estava escondido em uma gaveta. Uma carta do meu marido, escrita antes de sua morte. Se você está lendo isto, significa que eu estava certo. E se o nosso filho falhou, lembrem-se. Você nunca foi fraco. Simplesmente amoroso demais. Sorri em meio às lágrimas. Porque naquela estrada deserta, naquela noite, pensei que tinha perdido tudo. Mas na realidade, eu tinha acabado de me reencontrar.